Uma boa noite a todos. Parabéns aos corajosos que venceram o frio para estar essa noite aqui. Então, nós vamos falar sobre o tema resiliência, desenvolvendo a resiliência. O que você faz quando se depara com um grande desafio? O que normalmente acontece conosco? Porque o mais importante é nós pensarmos como nós reagimos frente às situações. Então, diante de grandes desafios, como nós agimos, como nós reagimos? A resiliência é um conceito da física, utilizada primeiramente pela engenharia, que se refere à capacidade de um material sofrer tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o estado de risco. Quem trouxe esse termo, que começou a falar sobre resiliência, foi em 1807, um físico e médico, Thomas Jung, que ele então trouxe a proposta da resiliência, mas para o material metálico, por exemplo, uma mola, que no momento em que esta mola ela sofre uma pressão, quando cede a pressão, ela volta ao estado normal. Então, a ideia de resiliência pode também ser comparada às modificações da forma de uma bola parcialmente inflada. Se comprimida, adquire as formas mais diversas e retorna ao estado inicial após as pressões sofridas. Então, aqui um termo da física. Só que esse termo ele vem sendo utilizado como a capacidade humana para enfrentar e vencer e ser fortalecido ou transformado por experiências de adversidade. Então, aqui já se traz esse termo resiliência no aspecto emocional e psicológico, onde o indivíduo, a partir de determinadas pressões, ele consegue, após vencida aquela etapa difícil, se transformar e sair melhor daquela experiência do que quando ele era antes. Ele se fortalece, ele se torna alguém mais forte após vencida a adversidade. Então, em psicologia, tem sido colocada como a capacidade de nós irmos acumulando a nossa possibilidade de enfrentamento com um mínimo de disfuncionalidade. E daí nós vamos desenvolvendo o nosso equilíbrio no pensar e no agir, que é onde nós temos que colocar o nosso foco, o nosso pensar e nosso agir diante das adversidades. A capacidade de superar desafios, tirando proveito dos sofrimentos inerentes às dificuldades. O resiliente é aquele que se recupera e se molda a cada deformação, obstáculo situacional. Aqui nós estamos falando de uma forma geral. O equilíbrio humano é semelhante à estrutura de um prédio. Se a pressão for superior à resistência, o que vai acontecer? Vai aparecer rachaduras. Que rachaduras seriam essas? Podem ser doenças, lesões. O indivíduo que possui resiliência desenvolve a capacidade de recuperar-se e moldar-se novamente a cada obstáculo, a cada desafio, além do aprendizado obtido com os obstáculos e sofrimentos. É atingir outro nível de consciência. É a situação de nós conseguirmos aprender com o sofrimento, aprender com as situações adversas, aprender com as situações de pressão. A resiliência reduz riscos de doenças e melhora a qualidade de vida. Como manter a qualidade de vida e equilíbrio emocional?
E aí entra o treinamento e o desenvolvimento do quê? Da resiliência. Como fazer isso? Como desenvolver a resiliência? É claro que tem pessoas que já têm essa resiliência de uma forma mais desenvolvida. Podemos aqui lembrar daquela professora chamada Andréa Salgado, que em 2004 ela resolveu andar de banana boat. O que aconteceu? Ela caiu e a lancha pegou, a hélice da lancha acabou machucando as suas pernas a ponto dela precisar amputar as 2 pernas. E ela disse que quando ela percebeu o acidente, ela só pensou na família, pensou nos seus 2 filhos que ainda eram pequenos. E ela fez um trato com Deus e disse: meu Deus, leve as minhas pernas, mas deixe eu criar as minhas filhas. Ela, professora, o marido bancário, depois de feita a amputação das pernas, ela não tinha como pagar próteses. Mas foram feitas entrevistas, enfim, após esse acidente tão dramático que todos ficaram estarrecidos, e ela acabou recebendo uma doação das próteses para aprender a caminhar, então, sobre pernas mecânicas. E ela, após então a cirurgia, começou a treinar com o uso das próteses. Quando tentava caminhar e caía, ela sorria. Quando ela tentava subir uma escada e não conseguia, ela sorria. E continuava com muita determinação, com muita dedicação e vontade. E um dia ela percebe que a filhinha dela de 4 anos está tentando subir as escadas somente utilizando as mãos. E ela disse: o que você está fazendo? E a menina falou: ah, mamãe, eu estou imitando você, porque você é uma mãe biônica. E naquele momento ela percebeu que a atitude de coragem, a atitude não pessimista, mas otimista da sua vida, estava fazendo com que outras pessoas olhassem o seu exemplo. E ela recebeu então, fez várias entrevistas, e numa delas ela disse: olha, eu poderia ficar pensando, eu poderia continuar olhando para trás, perdi as minhas pernas. Ou decidir olhar para frente, que é aprender a caminhar com 33 anos de idade. E ela então resolveu olhar para frente e seguir em frente, com coragem, com determinação, com vontade, com otimismo. E quando os familiares estavam, às vezes, depressivos, ela dizia: eu perdi as minhas pernas, não a vida. Eu estou bem. Então, esta capacidade de agir de uma forma otimista frente aos desafios, tem pessoas que já têm esta capacidade mais desenvolvidas e outras precisam desenvolver. Então, como desenvolver a resiliência? Essa capacidade que é tão importante. Planejamento, disciplina e determinação. Isso está no livro Fé na Vida, no capítulo 9, onde o Bruno Paz Mosqueiro nos fala sobre resiliência e espiritualidade. Um capítulo muito interessante. Então, ele nos diz que a disciplina e a determinação são características associadas à resiliência, diante de momentos difíceis e traumáticos. E que existe uma relação direta entre elas e a fé. Então, para eu ter um planejamento, uma disciplina, uma determinação, se eu não tiver fé, provavelmente eu não vá ter essa vontade de manter aquela atitude.
Planejar e confiar na realização em algo no futuro. Então eu tenho que pensar que algo no futuro vai acontecer. Eu tenho que acreditar que tal coisa pode acontecer. Então eu vou planejar para que aquilo aconteça. Se eu acho que não vai, é muito provável que eu nem me canse, entre aspas, né, planejando algo. Mas não sei se vai dar, não sei se... Por exemplo, hoje, né, a gente poderia dizer, mas será que vai ter público? Não é? Mas nós temos que ter fé de que aqueles que precisam ou que gostariam de ouvir o tema vão vir. E independente do número, as pessoas que estão aqui que possam ser, então, contempladas com algo positivo, bom, e sair daqui tendo a certeza de que valeu a pena. Então, continuando. Então, o Bruno nos coloca no capítulo 9. Reconhecer as conquistas e realizações na vida e acreditar em si mesmo. Nós precisamos, diante das dores e adversidades, a gente precisa ter um olhar de compaixão e amorosidade, pode nos fortalecer, tanto para conosco quanto para com os outros. É preciso humildade para valorizar nossas conquistas sem ilusões. A gente tem que olhar aquilo que a gente já conseguiu, não com orgulho, com vaidade, mas saber as conquistas que a gente já adquiriu. Com isso, sem ilusões, né? Com isso, nós vamos nos sentir mais fortalecidos. Também outra forma de nós trabalharmos e desenvolvermos a resiliência é nós sermos amigos de nós mesmos. Percebam que muitas vezes, ao errar, nós somos muito duros conosco, somos muito... Às vezes não perdoamos a nós mesmos, eu não poderia ter errado, eu não poderia ter agido assim. Será que eu estou sendo amigo de mim mesmo? Amiga de mim mesma? Naquele momento? Então a gente sabe que os amigos sempre desejam o melhor, independente das dificuldades, independente dos defeitos. Se um amigo vem colocar para nós algo que ele fez, o que a gente faz? Ok, você errou, você tentou acertar, procura não errar mais, te esforça por fazer melhor, mas nós não ficamos condenando e colocando ele para baixo, nós estimulamos para que ele se torne alguém melhor. E é isso que nós devemos fazer para conosco mesmo. Então, ser amigo de si mesmo é fundamental. Desenvolver a paciência. Com a paciência, aprendemos a tolerar dificuldades e limitações e esperar o tempo de cada coisa. Sabemos esperar o tempo de cada um? Sabemos tolerar as dificuldades das outras pessoas? Ou queremos que, puxa vida, mas tal pessoa já deveria se dar conta disso, já deveria fazer diferente, já deveria fazer melhor? Onde nós temos que olhar é para nós mesmos, porque o nosso foco deve ser como eu estou agindo, como eu estou nesse momento, como estão as minhas atitudes neste momento. Flexibilidade é a condição essencial para enfrentarmos e nos adaptarmos aos momentos de adversidade. Aprender a olhar uma situação de diversas maneiras. Porque às vezes a gente olha a situação de uma forma e a gente acha que aquilo que aconteceu é muito ruim e nem sempre é. Às vezes aquilo que nos parece ser um grande mal, lá na frente nós vamos ver que aquilo talvez tenha sido um grande bem. Talvez aquilo que aconteceu nos fez refletir de tal forma que nos impulsionou a um crescimento e uma modificação. Então, ver as coisas de uma forma diferente, exercitar a flexibilidade mental. Carl Gustav Jung, ele conta que para ele desenvolver esta flexibilidade mental, ele fazia o seguinte exercício.
Ele pegava um objeto qualquer, colocava em cima da mesa e ele olhava a uma distância, chegava mais perto, olhava por cima, olhava por baixo, olhava pelo lado, olhava pelo outro lado, olhava aquele objeto sobre vários ângulos, para que ele tivesse o maior número de informações possíveis. E com isso, ele aprendeu a desenvolver a flexibilidade mental. Como aqui a gente está vendo esses dois homens, um está dizendo que é o 9, o outro está dizendo que é 6, não é? Pela perspectiva de cada um. Os dois estão certos. Cada um está vendo de uma forma. O bom humor é importantíssimo para vencermos situações difíceis. Cria condições para a harmonia e nos auxilia a lidar psicologicamente com a nossa própria agressividade. Quando eu lembro de bom humor, eu me lembro do Gigante Deitado, do livro do Jerônimo Mendonça, onde Jerônimo Mendonça, em qualquer situação, ele sempre achava motivo para sorrir. Alguém que ficou durante 30 anos em cima de uma cama, tetraplégico, né? Então não conseguia mexer do pescoço para baixo, com dores, problemas cardíacos, com dores intensas de angina, que ele tomava a dose máxima de medicação para aliviar a dor, e para que ele pudesse suportar, eram colocados pesos em seu peito, para que aquela sensação de peso diminuísse a dor. Ficou cego e, mesmo assim, estava sempre sorrindo, estava sempre fazendo uma brincadeira, sempre brincando. Ele conta que logo que ele era jovenzinho, ele, quando descobriu então a doença, que é uma artrite reumatoide deformante, e que ele estava em cima de uma cama móvel, que colocaram algumas rodas na cama, alguns amigos, na época, o levavam para tudo que é lugar naquela... Era uma cama móvel mesmo, como se fosse uma cadeira de rodas, mas era uma cama, porque ele não podia ficar em cadeira. E então o levavam para o cinema. E certa vez, no próprio livro, ele conta que ele foi no cinema, e o pessoal gostava muito de levá-lo no cinema, porque quem levava o Jerônimo não pagava a entrada. Então o pessoal gostava muito de levá-lo. E então colocaram a cama, é claro, no corredor. E uma moça, num determinado momento, ela precisou ir ao banheiro e ela ficou olhando para a tela. Nisso, ela continua caminhando, ela esbarra na cama. E quando ela viu o Jerônimo, ela ficou irritadíssima, porque ela já tinha encontrado o Jerônimo em outros lugares. Ela disse: mas eu venho no cinema e encontro esse aleijado. Eu vou na casa de amigos, eu encontro esse aleijado. Eu vou em tal lugar, eu encontro esse aleijado. Falando de uma forma extremamente grosseira, extremamente descortês. Ele parou, olhou para ela e disse: mas você não para em casa, hein, menina? E naquele momento ela não esperava aquela colocação dele, ela começou a rir. E se tornaram grandes amigos. Então, Jerônimo Mendonça era alguém que sempre estava de bem com a vida, alguém que teria tudo para estar reclamando, mas sabia que a sua vida tinha um propósito maior. Sabia que ele não estava em vão naquela situação, que ele precisava aprender grandes lições, e aprendeu. Com toda certeza aprendeu, por tudo que nós sabemos da história de Jerônimo Mendonça. Então, o bom humor, a capacidade de encontrar motivos para rir, também tem relação com o quê? Com gratidão e humildade.
ao reconhecermos nossa condição de aprendizes da vida. Sabermos que nós somos aprendizes, vamos errar, sim. Vamos procurar errar cada vez menos, mas nos colocarmos como aprendizes. Encontrar energia para fazer o que é preciso. E aqui lembramos de Chico Xavier. Desenvolver essa capacidade é uma conquista interior do espírito, que pode se sobrepor às fragilidades do corpo. Então, nós sabemos que Chico Xavier, apesar de todas as dificuldades orgânicas, ele estava sempre a postos para o trabalho, para servir aqueles que o buscavam. E ele conta que uma vez ele estava se arrumando logo após o almoço e ele falando com ele mesmo, contando que o corpo queria deitar e descansar, mas ele disse: não, eu vou visitar os doentes. Então quem manda é o espírito. O corpo estava dizendo: vamos deitar um pouquinho, vamos descansar, vamos relaxar. Mas ele, apesar das dificuldades orgânicas, seu espírito mais forte que o corpo. A busca de um sentido existencial. Viktor Frankl, o médico psiquiatra que nos fala da importância do sentido existencial. A busca de um sentido pode ser um projeto, na dedicação da família, ao trabalho, seja lá o que for, mas nós temos que ter um sentido, perceber qual é o sentido da nossa vida. O sentido existencial ligado à espiritualidade pode ser um grande recurso para a resiliência. E no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos falar num ponto de vista na vida futura, expandimos então a nossa compreensão quanto às dificuldades em nossa encarnação. Se nós sabemos que as dificuldades dessa encarnação, elas têm o propósito de nos fazer crescer, da gente aprender, é mais fácil de nós vencermos essa etapa. O altruísmo também é fundamental para que a gente possa desenvolver a resiliência. A ciência nos diz que para desenvolver nossa resiliência, fator ainda mais relevante para receber ajuda é ser alguém capaz de ajudar. Se nós formos pessoas capazes de ajudar, nós vamos sim nos tornarmos mais resilientes. E a doutrina espírita e a resiliência, né, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura, dá uma fé inabalável no porvir. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência. Então, quando nós olhamos a nossa existência e vemos situações complicadas, se a gente olhar, não pelas situações aqui, mas a gente olhar com um olhar espiritual, para o meu espírito imortal, que importância isso tem? Que importância essa situação, que eu estou dando talvez grande importância para isso, mas qual é a importância real disso? Se eu desencarnasse hoje, que diferença isso faz? Então sempre nós temos que pesar na balança aquilo que nós realmente damos importância, porque aquilo que realmente é importante é o que nós vamos levar dessa vida. E o que tem trânsito no céu? Como diria Cecília Rocha. Cecília Rocha, grande educadora e evangelizadora, ela dizia que nós deveríamos ensinar às crianças aquilo que tem trânsito no céu. E o que tem trânsito no céu? O amor, os bons sentimentos, as virtudes. E é isso que nós vamos levar. E que possamos levar essas virtudes dentro do nosso coração.
Então, nesse sentido, a resiliência pode ser entendida como uma conquista do espírito que se amplia ao longo de reencarnações, provas e expiações e aprendizados. Então, nós vamos, em cada encarnação, vamos aprendendo um pouco mais, vamos conquistando novos valores, novas virtudes, vamos nos libertando das nossas imperfeições, vamos percebendo a vida de uma forma mais elevada, como se nós estivéssemos subindo uma montanha. Quanto mais alto, mais longe nós enxergamos e temos uma possibilidade de ver melhor o todo. E para encerrar, vamos lembrar desta... É uma mensagem de Chico Xavier, através de Chico Xavier, de Emmanuel. Se você puder botar uma musiquinha no fundo. Todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto que, por certo, também passarão. Tudo passa, exceto Deus. Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Então, que fiquemos com esta bela mensagem de Emmanuel, lembrando que tudo passa, que devemos aproveitar todos os momentos da nossa vida da melhor forma possível. Obrigada pela atenção.